e amém. Amém, queridos. Pastor Efraim. Aleluia. Como é bom a gente estar na presença do Senhor e podermos cultuá-lo e receber o que Ele reservou para nós nessa noite. Hoje estamos aqui com o pastor Márcio, pastor da Primeira Igreja Batista no Parque Amorim, meu amigo, companheiro de jugo. Caminhamos juntos, orando um pelo outro, pedindo direção. Ele vem acompanhado de sua esposa, a irmã Luciara, que aqui está. Que Deus abençoe a irmã Luciara, os filhos, que Deus derrame graça sobre a igreja, o ministério, que Deus fortaleça a sua vida, pastor Márcio. Estenda a sua mão, vamos orar por ele nesse momento. Deus, nós te pedimos, abençoa pastor Márcio. Senhor, tu já falaste tremendamente ao nosso coração, mas agora fala ao coração do teu servo, fala ao coração dele e fala ao nosso. Tudo aquilo que tu já vens falando, já vens ministrando, usa, Senhor, nesse momento, que ele seja canal de tuas bênçãos para o nosso coração, para a nossa vida nessa noite. Nós aproveitamos, Senhor, e já abençoamos a vida dele, o ministério dele, o trabalho dele, a família, o casamento, a igreja, os projetos de vida, que tu vá, Senhor, direcionando, cuidando a vida do teu servo pastor Márcio. Assim nós oramos, o abençoamos no nome de Jesus. A igreja pode dizer: queridos, graça e paz, amém? A Deus toda a honra, toda a glória. Bom poder estar aqui mais uma vez, nesta casa, essa casa de oração, esse lugar em que o povo se reúne para adorar, bem dizer o nome do nosso Deus. E eu estou muito mais feliz porque eu não estou num lugar estranho, eu estou na casa daquele que é meu pai, daquele que eu conheço e aquele que eu adoro todos os dias. Muda só o cenário, muda o local geográfico, mas o Deus é o mesmo, e com certeza Ele está aqui entre nós. Quero agradecer ao meu amigo Efraim, minha amiga Jane, obrigado por esse convite, esse carinho de estar aqui. E vocês essa semana não deixaram eu dormir, depois a gente fala. Mas irmãos, quem está com frio aí, faz assim. Não tem ninguém com frio, né? Olha só que legal. Irmão, eu cheguei aqui com frio, mas começou a dar uma suadeira ali. Comecei a suar e eu falei: Deus, eu estou passando mal, aviso. Mas nada, irmão, isso é a presença de Deus nesse lugar. Eu quebrei protocolo ali, sabe? Bom demais isso. E eu vim aqui falar um pouquinho daquilo que Deus é para a gente. Eu acho que você conhece, você sabe disso tudo. Eu não vim aqui trazer ensinamento doutrinário, porque vocês têm alguém aqui que conduz você como ovelha, como pastor, que tem habilidade para isso. Minha palavra com você nessa noite é se você crer. Somente se você crer, vai tudo bem. Se você não crer, é direito teu. Mas eu creio no poder de Deus, eu creio no que Deus faz. E vocês estão alguns dias já clamando por esse negócio aí, né? Aviva-me. Começa em você, começa no particular, no individual, começa no pessoal. E aí vocês terminam a frase dizendo: eu preciso de avivamento. Então que de fato isso seja real na sua vida. Porque a gente está aqui, e eu já cheguei aqui falando isso para Deus, e essa semana quando esse casal nos convidou para estar aqui, eu comecei a falar isso para Deus: Senhor, aviva-me, eu preciso de avivamento, aviva. Eu comecei a dizer para Deus: eu estou precisando de vida. Eu não quero a minha vida, eu quero a sua vida. Eu não quero o meu agir, eu quero o seu agir. Eu não quero o meu falar, eu quero o seu... Foi essa a minha oração essa semana sobre isso.
E a responsabilidade disso tudo é porque a gente está clamando um Deus que é justo, que é poderoso, que é sério, que é santo, e Ele não brinca em serviço. Então a gente está dizendo para Ele: aviva, ou aviva-me. Eu preciso de avivamento, eu preciso de vida. Agora, por que ou para que eu preciso, ou para que você precisa de vida? E aí é entender a vontade dEle, o querer dEle, em todo o tempo. Amém? Então, queridos, a minha palavra com você é essa, é crer. Você já está pedindo para Deus. Se você está pedindo, você só tem que crer. Crer e verás a glória de Deus. Falar de avivamento, a gente pensa em alguns textos bíblicos, mas tem um que é direto. Eu acho que ele está baseado nisso aqui. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu vou usar dois textos, um no Velho Testamento e um no Novo. Eu vou fazer um link aí em dois textos bíblicos. Primeiro é Ezequiel capítulo 37. Abra aí, por favor. Capítulo 37, eu quero ler com você. Você conhece? Ezequiel capítulo 37, versículo 1 até o versículo de número 6. Se você achou, diga amém. Aí você dá uma marcadinha nesse texto e vai lá em Romanos capítulo 12 e separa o versículo de número 2. É os dois textos que nós vamos ler. Romanos capítulo 12 e o verso 2. Aí eu te pergunto de novo, se você achou, diga amém. Lá na minha igreja, Efraim, falta 10 minutos para terminar o culto. E aqui? Ah, não? Ó. Tá bom. Ah, tá certo, obrigado. Me ajuda aí quando der esse horário aí. Primeiro texto, Ezequiel, diz assim: e veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Versículo 3. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Poreis tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Romanos capítulo 12, versículo de número 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Feche seus olhos e não sua Bíblia. Senhor, obrigado por esta tua palavra. Ela diz tudo aquilo que sou e revela tudo aquilo que tenho. Bendito seja o teu nome nesta noite. Senhor, somos totalmente teu, independente somente de ti. Fala conosco, fala com o teu povo. Fala, Senhor, conforme o teu querer e a sua vontade. Muito obrigado por essa oportunidade de estar neste lugar e saber que aqui o Senhor se faz presente conosco. Que o seu nome seja adorado e exaltado no nome de Jesus. Amém. O tema da campanha é aviva-me, eu preciso de avivamento. E aí eu fiz aí um adendo, eu acrescentei, para quê? Para a glória dele. Eu não posso pedir vida, eu não posso pedir algo para ele, para meu bem prazer. E muito legal o vídeo, encaixou aqui certinho, tem tudo a ver.
Eu não posso pedir algo que é dele, porque a vida é dele e vem dele, amém? A gente não recebeu vida porque a gente é bonitinho. A gente não recebeu vida porque a gente nasceu numa família bem, ou uma família de boa índole na sociedade. Eu e você não recebemos vida só para dizer para uma sociedade ou por um tempo, eu tenho vida. Não, a vida que você tem ou a vida que você recebe tem que ser, deve ser e precisa ser para a glória dele. Foi por isso que ele teve cuidado de soprar o fôlego em mim e em você. Olha para você já se viu hoje? Você se olhou no espelho? Você olhou para você? Porque olhar para o outro é fácil. E quando eu olho o outro é fácil julgar, é fácil ditar regra, mas quando você olha para você, o que você vê? É interessante que aquele que está te dando vida e que nos dá vida, ele diz que que eu sou a imagem e sua semelhança. A gente fomos criados e ele nos deu isso para que o nome dele, para que todos reconheçam e saibam quem ele é. Quem é esse Deus? Quem é o Deus que pode todas as coisas? E aí eu fui pensar sobre esse negócio de avivamento. E a gente, quando pensa em avivamento, a gente pensa uma porção de coisas, mas esquece o principal, que avivamento é uma ação na minha vida, ou seja, é um modo de eu ser ou de estar vivendo, ou tornar a ter uma vida, e uma vida não como eu quero, mas como ele quer. Porque quando eu tenho uma vida como ele quer, irmãos, pode ser aonde for, você tem vida com ele, vai tudo bem. Vai tudo bem. Eu olho para a história dessa profecia desse homem chamado Ezequias, e a gente olha para isso aqui e fica assim, rapaz, será que isso foi verdade mesmo? Eu acredito ou não acredito? Eu não sei você, eu creio na palavra, irmãos. E se está aqui, tem um mistério. Eu acho que se esse texto e essa passagem bíblica fosse relatado no período de Jesus, iriam falar que era uma parábola. Ou o próprio Jesus, não sei, mas está aqui, eu creio. Se ela está aqui, tem fundamento, e ela está dizendo que eu preciso viver e não ter ato ou ação de morte, é ter ato ou ação de vida. Então você olha para a história e olha para esse povo, aqui está falando do povo de Israel. Se você for ler, e se você nunca leu, Ezequias do capítulo 33 até o 48, Deus está usando Ezequias para falar para o povo, profetizando para o povo, que Deus iria fazer uma restauração. E no capítulo 37, Deus vai tratar de um momento com esse povo, porque eles estavam precisando entender o que é Deus na vida deles. E é interessante que a história leva esse profeta num lugar que eu não gostaria de estar, e acredito que você não. É um vale de ossos secos, cheio, eu acredito que era um cemitério, eu não sei o que é, mas ali não tem vida, não tem nada. E o Espírito Santo toma esse profeta, leva ele para esse lugar, e ele chega lá, e o profeta no particular, no TSD com ele, né, um tempo a sós com Deus ali, ele e o Espírito, fala assim, olha para ele. É isso que o texto está dizendo. E o Todo-Poderoso está dizendo, através do Espírito Santo, está dizendo para ele, pode esses ossos reviverem? E é claro que humanamente falando, olhando humanamente, eu acredito que ele pode ter pensado, por mim, não. Pela sociedade, não. Por tudo que está acontecendo, não. A história está dizendo, e Israel está preso, Israel está escravo, Israel está vivendo no exílio. Israel, e era o povo de Deus, o povo que Deus amava, o povo que Deus tinha como alguém no particular, alguém que Deus queria ter intimidade. Esse povo está escravo no lugar, eles estão sob escravidão. E por estar escravo ou vivendo escravidão, vai perdendo a esperança. É o vídeo. Eu vou usar o vídeo aqui que encaixou direitinho. Porque é assim a nossa vida. A gente vai tomando decisões na nossa vida que a gente acha que e parece que tem que ser assim, a gente vai se aprisionando. E Israel aqui nesse contexto de Ezequias está preso, eles não têm autonomia para fazer algo, eles são mandados. E eu acredito que então está morrendo a esperança, os sonhos estão morrendo, o desejo está morrendo. E agora Deus olha para o profeta, diz a história e a Bíblia, que esse profeta, ele profetizou 22 anos sobre Israel. 22 anos profetizando, meu Deus, hein? Pregando a palavra, dizendo, Deus prometeu, vai cumprir, Deus disse, vai acontecer. A gente só precisa estar na presença dele. A gente só precisa estar buscando ele, a gente só precisa estar clamando esse Deus.
O texto de Ezequias, então, vai dizer que esse profeta vai estar no meio de um lugar que eu acredito que ele não gostaria de estar. E aí Deus fala para o coração dele, pode? Ele, olha só tu sabes. E acontece algo tremendo, e a gente vê, né? Os ossos agora deixam de ser somente ossos. E Deus começa então a agir, porque Deus faz assim. Porque simplesmente o homem falou, só tu pode, só o Senhor. E é interessante que Deus, parece um negócio meio doido aqui, né? Deus diz para Ezequias, o Espírito diz para ele, então diz para os ossos, profetiza para os ossos, para o morto. E ele começa dizendo, observa aí no texto, ele começa no versículo 4 dizendo, profetiza esses ossos e diz, ossos secos, ouve. Não tem ouvido, não tem tímpano, como é que vai ouvir? Osso ouve? Não ouve, mas Deus disse, profetiza. Deus está dizendo, é impossível para você, mas para mim não. Possa ser que o que está acontecendo está diante dos teus olhos, você não consegue, mas em mim, ou seja, mas eu sou o eu sou, e eu posso todas as coisas. E ele diz, então começa com a minha palavra. Volta lá em Gênesis, como é que Deus criou todas as coisas? E viu Deus que era bom, haja luz e houve luz, foi a palavra. A palavra então é pregada, é anunciada para esse homem, está trazendo ali então a esperança de volta, está dizendo, não fala nada, não age nada, só diz para ele, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Irmãos, eu olho para esse texto e fico conjecturando, meu Deus, o que é isso? O que isso tem a ver? Não tem nada a ver com a gente, tem a ver porque às vezes a gente está assim mesmo, nós não estamos passando nos vales ossos secos. Tem hora que o sentimento nosso como povo de Deus é como esses ossos secos. Parece que a gente está de ouvido tampado, parece que os nossos olhos estão fechados e Deus está falando, Deus está agindo, Deus está operando e a gente está, deixa a vida me levar. Deixa eu te falar uma coisa, na presença de Deus é vida e vida abundante. Quando você pensa uma coisa, para Deus é mais. Ele tem sempre um pouco a mais, ou sempre mais para a nossa vida. E aí o contexto está dizendo então, nesse texto aí, que o lugar que aonde eles estão é morte, mas tem ali a presença de Deus, e se tem a presença de Deus, está tendo vida. O cenário está mudando, e muda nesse contexto. Pastor, o que isso tem a ver com a carta de Romanos capítulo 12? Tudo a ver. Agora a gente passa um período à frente, Jesus veio, faz tudo que tem que ser feito, a gente conhece todo o contexto, a gente conhece o poder de Deus, a gente confessa, a gente diz que nós somos a igreja do Senhor, nós somos povo dele. E agora um homem também, agora tomado pelo Espírito Santo, está escrevendo uma carta, e nessa carta, escrevendo para uma igreja, no capítulo 12, ele vai dizer então no verso de número 2, olha, não se conforme para esse mundo. O sentimento parece que a igreja está olhando só para o mundo, a igreja parece que está vivendo o mundo. Paulo está dizendo, não se conforme com esse mundo. Sabe o que eu vejo aqui? É o que Deus disse para o profeta Ezequias, pode esses ossos reviver? Agora, por que isso tudo, irmão? Porque o mundo que eu e você estamos inseridos é mundo de morte, é ou não é? Irmãos, para um pouquinho para pensar. Até porque a palavra diz que o mundo jaz do maligno, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, se o mundo jaz do maligno, tem uma potestade, e a potestade não sou eu, não é você que briga, quem briga é o Senhor, ou seja, essa luta é dele, essa batalha é dele. Mas a gente olha para o mundo e fala assim, não, se é do maligno, deixa para lá. Deixa eu te falar, enquanto a igreja do Senhor estiver nesta terra, ainda tem esperança para alguém. Vocês não estão aqui fazendo uma campanha de pedir a Deus avivamento em vão. Vocês estão dizendo, tem esperança, Deus vai trazer o marido, Deus vai trazer a esposa, Deus vai trazer o filho, Deus vai restaurar. O que eu quero compartilhar com você nesse dia de hoje, olhando para a carta cartas aos Romanos, Paulo está dizendo, não se conforme, o mundo está difícil, não fica arrumando um culpado. O profeta Ezequias não perguntou para o anjo, não tem nada a ver com isso. Por que você está me trazendo nesse lugar tenebroso? Deixa eu lá. Ele é profeta de Deus.
Ele está na mão de Deus, ele é de Deus, ele tem que ser usado por quem? Por Deus. A intimidade que ele tem é com quem? Com Deus. E se tudo isso é com Deus, quem vai usar e quem vai fazer é Deus. Você olha para essa história desse profeta Ezequias, você está olhando o quê? Rapaz, ele não tem uma experiência que Ezequias passa. No capítulo 24 você vai encontrar isso. Ezequiel, ele vive uma experiência familiar muito ruim. E no capítulo 24 você vai ver isso. Ezequiel fica viúvo, a esposa morre. Mas antes disso, Deus fala para ele assim: faz o seguinte, Ezequiel, não chore, não lamente. E chega um tempo depois, ele perde alguém querido. Mas ele lembra da palavra do Senhor. Esse homem de Deus está dizendo: a vida não é minha, é dele. O querer não é meu, o querer é dele. Deus diz para ele assim: ó, não lamente, fica na presença, fica comigo. E aí você vai encontrar algumas experiências que Ezequiel vai viver com Deus. E é interessante que nesse capítulo 37, ele está junto com Deus e Deus com ele. E ele está num lugar muito tenebroso, mas ele está crendo no poder de Deus. Quando você está dizendo: Senhor, eu preciso de avivamento, você está dizendo: eu creio no poder de Deus. Eu não creio no que o meu pastor está fazendo, eu creio no poder de Deus através do meu pastor. Eu creio não é no poder da igreja de Betel, eu creio no poder do meu Deus, que quando a gente se reúne, Deus age. Como foi de manhã? Uma explosão. Porque Ele é Deus. Olha o reboliço que está acontecendo, ossos começam a se mexer. Sabe por quê? Porque avivamento é vida. Avivamento não é morte. Avivamento não é eu me conformar. Paulo está dizendo na carta aos Romanos: não se conforme. Mas não tem jeito. Eu criei, eu tive filho e agora meu filho está no mundo. Vai buscar o teu filho. Eu não entendi. Eu constituí uma família e agora a coisa está saindo da presença de Deus. Põe diante do Senhor o que está acontecendo. E aí, Romanos capítulo 12, ele começa dizendo: não se conforme. Porque a gente fica arrumando um culpado. O profeta poderia arrumar um culpado. Quem morreu aqui foi ele, não foi eu, não tem nada a ver. Mas ele diz assim: tu sabes. E aí, segundo a palavra está dizendo que então diz para esses ossos. A Bíblia não está falando diz para esse povo. A Bíblia não está dizendo diz para esse exército, diz para essa família. Ele diz assim: diz para os ossos. E profetiza para eles. E diga a eles, através da minha palavra. Ezequiel está dizendo assim: ossos, a ordem é dada. Viva. Sabe o que você está dizendo no céu de Deus? E você aqui na terra? Deus, avivamento eu quero agora. Você está dizendo: eu não quero mais morte. Olha o vídeo. Eu não quero mais viver um prazer que não seja teu. Eu não quero mais viver um sonho que não seja do Senhor. Eu não quero me alimentar pelos os fast foods do dia. Eu quero me alimentar da tua palavra. Eu quero viver a tua palavra. Eu quero ter a tua palavra. Por isso, querido, a sua vida, o que você está clamando a Deus: aviva-me. Você está dizendo: Deus, a vida que eu quero é uma vida cheia da tua presença, sim, mas que seja para a tua glória. Porque lá na profecia diz a Bíblia que se levantou um grande exército de Deus. Não levantou só homens, levantou homens, mulheres, crianças para a glória de Deus. A tua família é um exército de Deus. A tua casa é um exército de Deus. O teu lar é um quartel do Deus que pode todas as coisas. Para isso, entretanto, você não pode se conformar com esse mundo. Você tem que dizer: Deus pode todas as coisas. Abro o aspo e compartilho uma experiência com você. Eu pastorei a minha igreja há 6 anos. Vai completar agora em novembro. E próximo à minha igreja tinha uma lixeira. E aquilo me incomodava. Aquilo ali era ruim demais. E isso, o bairro lá era comum.
de ter esquinas virar lixeiras, lixos, e tem coleta de lixo no bairro. A prefeitura, bem ou mal, mas ainda faz aquilo que tem que ser feito. Mas as famílias achou por bem viver o mundo. Vou jogar lixo aqui porque eu estou acordando tarde e eu não tenho tempo. E a lixeira horrível. E eu comecei então a levar a igreja a pensar sobre aquilo ali. Uma vez pregando na igreja sobre isso, eu olhei, olha para aquela lixeira, aquilo lá é um espírito demoníaco. E você está próximo a esse lugar. E agora qual é a diferença que está tendo? Você vai se conformar com isso ali? Pastor, a gente vai fazer o quê? Não tem mais jeito. Opa, peraí, eu estou dizendo que Deus não pode ressuscitar? Deus pode. Então, já que a força não é nossa, e a gente tentou de tudo, botamos uma equipe lá, faz tudo, né? E na outra semana, lixo. A gente estava limpando, irmãos, limpando carrinhos, irmãos me abraçando, beijando, e eu lá no meio com eles, né? Pastor, não tem escola dominical, os homens vêm comigo, as mulheres ficam aí adorando a Deus, buscando o Senhor, e fomos para lá limpar, irmão, tudo bonitinho, glória a Deus, aleluia, porque a vida dele é para Deus também. E começamos a lá limpar, e no meio da situação vem umas crianças, irmão, a gente está limpando e ele está jogando lixo. Aí eu falei, me segura Jesus, peguei a pá assim, né? E aí eu chamei a atenção dos irmãos, falei, está vendo? Olha a afronta que você está tendo. Pô, pastor, isso é um absurdo, a gente está limpando e essa criança está trazendo, isso é afronta. Mas ele não está te afrontando, porque você entendeu que se é um espírito, não é você que está expulsando, é o poder de Deus. Você só precisa crer que a coisa vai acontecer. E para a glória de Deus, irmãos, nesse dia eu fiz um culto de oração, uma semana de oração, e terminei a oração lá do lado de fora. Hoje lá na lixeira, hoje é uma calçada e está lá uma área totalmente diferente. Eu disse para a igreja, está vendo? Enquanto você acha que não pode, o teu Deus pode. O que eu vejo então nessa palavra que Paulo está dizendo aqui em cartas aos Romanos sobre isso e na questão da profecia de Ezequiel? Primeiro, querido, não se conforme com esse mundo, não olhe para o mundo. Você está, eu estou, nós estamos ainda nesse mundo, mas tem um propósito de Deus. E qual é o propósito? Para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Nós estávamos aqui cantando e de repente cantamos um hino bem antigo, mas fala, é atual, eu adorarei. Ei, querido, essa adoração não pode ser só aqui, essa adoração tem que ser dentro da sua casa, no seu quintal, na rua, na esquina que você está esperando o ônibus. Você tem que dizer, eu estou te adorando, Deus, eu estou te adorando. Você tem que declarar para Deus, a vida que eu tenho é tua. Não se conformar com esse mundo, irmãos, não é fugir do mundo, mas olhar para ele e dizer, vai ressuscitar, porque o meu Deus tem poder. Olhar para o mundo e não se conformar é a mesma coisa de dizer para os ossos, ouve. Como ouvir se osso não tem ouvido? Como então se conformar? Porque o mundo cada dia é pior. Mas se você está aqui e você está dizendo que é de Deus, ainda tem esperança, ainda tem mudança. E o que eu queria compartilhar com você aqui, nesse contexto e nessa palavra, nessa noite, desse avivamento que você está pedindo a Deus, e que esse avivamento seja para a glória de Deus, seja para o nosso Deus. Primeira coisa, um avivamento, ou seja, ou ter uma vida para a glória de Deus, tem que haver mudança. Primeira coisa que eu destaco entre o texto de Ezequiel e o texto de Paulo, que tem mudança. Ele diz lá, e os ossos começam a se mexer, está mudando, o lugar está mudando. Você olha para Paulo e Paulo fala assim, você não pode se conformar com esse mundo, mas você pode transformar. Tem que haver mudança. E essa mudança ela só vai ser possível acontecer lá ou nesse lugar que você deseja que ela aconteça. Antes ela tem que acontecer em você. Você tem que crer que o Deus que você serve é o Deus que pode todas as coisas. É o Deus sobrenatural. É o Deus que faz ossos se mexer. É o Deus que faz ossos ouvir a sua palavra. A gente está vivendo um tempo hoje que a mudança que a gente diz que temos em Deus não tem nada a ver com Deus. Às vezes está igual
a cena do teatro dele. A vida é minha, eu quero assim. Aí Deus vai ficando, tá bom. O sonho é meu, do jeito que eu quero. A vontade é minha, os desejos são meus, os planos são meus. Mas a vida não é nossa. A vida é dele. Porque a Bíblia está dizendo que o Espírito soprou. O Espírito agiu naqueles ossos. E termina o texto lá de Ezequiel dizendo que se levantou um grande exército de Deus. Então, querido, tem que haver mudança, tem que haver mudança. E mudança é o quê? É uma transformação, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Quando Paulo está dizendo assim, olha, mas transforme esse mundo, ou seja, mas olha para esse mundo com a renovação da sua mente, a minha mente, a sua mente tem que ser a mente de Cristo. Eu tenho que estar cheio das coisas de Deus, pensar nas coisas de Deus. Fazer como Paulo diz, buscar é lá do alto, buscar as coisas de lá, e de lá é que vem tudo aquilo que a gente precisa. A mente, está dizendo Paulo aqui, olha, você pode mudar a situação desse mundo que você está olhando, que você está vivendo, até que você está inserido, mas o que está na sua mente? E se a minha mente não for uma mente de Cristo, se a minha mente não for uma mente de Deus, irmãos, a nossa atitude é igual o vale dos ossos secos, ou igual os ossos nos vales. Então, tem que haver uma metamorfose, de uma forma ou outra, tem que mudar, a forma tem que mudar, ou seja, eu não penso mais do jeito que eu quero, porque Cristo está em mim, eu não falo mais do jeito que eu quero falar, porque Cristo está em mim, eu não ando mais do jeito que eu quero andar, porque Cristo está em mim. Mudança. Ele diz então, aí o texto, né? Mas transformai-vos. Para que você entenda que o poder de Deus é possível na vida do outro, antes você tem que crer. E esse crer tem que mudar você, tem que mudar a mim. Não adianta eu dizer que Deus tem poder, Deus vai fazer, mas eu não creio, eu não tenho fé. Porque o texto está dizendo, não olhe, não se conforme com esse mundo. Qual é esse mundo? É onde você está. Para Ezequiel era lá no vale de ossos, cheio de ossos secos. E para onde você está? Onde está você? O mundo que você está passando, que você habita, mas você não compartilha. Como é que está? Quando a gente está aqui dizendo para Deus, aviva, eu preciso do teu avivamento, eu estou dizendo para esse Deus, Deus, eu preciso de uma vida em que só o meu andar vai atrair outros para a tua presença, porque o meu andar mudou por causa do teu poder. Só o meu modo de me vestir, de me comportar, de agir, de falar, eu quero viver a sua vida, ou seja, a transformação, e isso vai atrair a outros. Amém? Então tem que haver mudança. A atitude do velho homem não pode existir. Renovação de mente, renovar a nossa mente, é estar cheio da palavra. Quer ser bem sucedido em negócios que você sonha, em projetos, insira a palavra de Deus e você vai ver o sobrenatural de Deus, o poder de Deus. Segunda coisa que eu quero destacar nesta palavra, Paulo está dizendo, não se conforme com esse mundo, mas ele diz aqui, mas transformai-vos pela renovação ou renovando a vossa mente. É a palavra que faz isso. A nossa mente vai sendo transformada, mudada pelo poder da palavra. Eu posso ser bom em tudo, mas se a palavra não está mexendo lá, não adianta. Certa vez pregando na minha igreja, alguém falou assim, pastor, eu era uma pessoa que não perdoava tão fácil. Perdoar para mim é um negócio difícil demais. Era difícil demais. Eu falei, e aí, irmã, como é que é isso agora? Ela falou assim, mas desde quando Jesus entrou no meu coração, a cada dia, Deus tem me ensinado a perdoar. Aí você deve estar pensando, porque eu pensei, como é que é isso, hein? Será que é 70 vezes 7 mesmo? Só que é o particular dela com Deus, a vida dela com Deus. E quando a gente tem vida com Deus, a gente não precisa sair com um outdoor. Nós só precisamos viver Deus. E quando a gente vive Deus, a gente recebe, ou a gente percebe, ou a gente encontra
a restauração por completo. Deus tem poder para restaurar. Olha para Ezequiel. Irmãos, começou a mexer osso para tudo quanto é lado. Se fosse pelo homem, o osso da perna, o fêmur, ia ficar na cabeça e o crânio no pé. É ou não é? Mas Deus não. Quando você como você toma a sua vida e diz para Deus assim, é tua, a restauração é completa. É completa. Não vai faltar nada, e Ele já prometeu isso. Não haverá momentos difíceis. Ah, não, pastor, tem sim, tem. Mas se ele estiver lá, está tudo bem. Porque Deus estava com o profeta no meio do lugar de morte. Mas quando Deus chegou, gerou vida. Se você estar com Deus, tem restauração de Deus. Tem restauração. É mudança. Jesus disse que nós teremos vida abundante. Muito mais. Ele vai dizer então, olha, vocês farão obras maiores que eu fiz. Eu ainda não ressuscitei ninguém. Eu ainda não orei para um cego ver. Mas não é isso que Deus está dizendo, não, querido. Essa obra maior que Ele está dizendo, a sua vida no Pai vai ser maior, porque vai ser no tempo em que você estiver sobre a terra. Jesus esteve num contexto totalmente distante da gente. A gente está em outro. Você tem essa tecnologia, como a irmã Jane disse aqui, com muita propriedade, a pastora falou aqui, né? Você pegou aí, manda lá as suas dúvidas. Ah, não, hoje não. Ah, hoje eu não quero. Aí chega amanhã, ora por mim, eu preciso de uma restauração. Ei, querido, o teu Deus é completo. Se a situação é situação de morte, Deus vai gerar vida, Deus vai restaurar por completo. E se a um momento não está completo, fica tranquilo, Ele é fiel para terminar. Ele é fiel. A restauração vem de Deus, e Deus é quem faz. Paulo diz, a fim de poder discernir. Obra completa. Quando você anda com Deus, você vive as coisas de Deus. Você não vive as coisas da carne. Quando você toma a decisão de dizer que a sua vida é com Deus, você então começa a vivenciar aquilo que Deus é e aquilo que Deus tem para você. Olha a oração do Pai Nosso. E ele vai dizer, aqui na terra como no céu. Os que são de Deus e que está aqui na terra, você está dizendo, o céu está aqui junto comigo, porque o meu Deus é que pode todas as coisas. Por isso, quando você diz que está precisando desse avivamento, que você tem um avivamento de Deus, você está discernindo o que Deus é, do que Deus faz, do que Deus age. Você pode até não acreditar, será que isso é de Deus? Não precisa acreditar, porque Deus não depende do meu crer, Ele é Deus. Agora, se eu crer, a coisa fica melhor ainda. Paulo está dizendo, olha, você precisa discernir a presença de Deus. A sua vida que você está tendo não é isso que eu escolhi para você. Você precisa ter um discernimento daquilo que Deus pode fazer, e Deus pode. Daquilo que Deus pode agir, Deus age, daquilo que Ele é, e Ele é. Deus não é Deus só quando a gente está aqui, irmãos. Deus é Deus em todo o tempo. Eu costumo dizer na minha igreja que quando nós estamos nesse ajuntamento como igreja, aqui não é o início da minha semana, aqui não é o lugar para que eu me encha, eu me prepare para enfrentar a semana. Minha preparação, a minha vida com Deus começa na minha casa. Eu trago a existência do Deus que eu sirvo na minha casa. Eu vivo a presença e o poder de Deus na minha casa. E aí quando eu junto, ou quando eu chego no ajuntamento, irmão, é só adoração. É só presença de Deus, o agir de Deus. Agora por quê, pastor? Porque Ele é que completa a obra. Lembra uma coisa? Que não foi você que escolheu Ele que te escolheu, Ele que me escolheu. E se Ele escolheu, e se está faltando restaurar alguma coisa, ou mudar alguma coisa,
fica tranquilo, Ele vai mudar. Ele disse que você terá vida abundante. E a vida que Deus está dizendo que você tem, não é vida com sentimento de morte, é vida que chama a atenção e atrai outros. Paulo está olhando para a igreja, para os irmãos dessa igreja, e está dizendo assim: olha, então você discerniu, você está entendendo quem é Deus? Agora sim, você vai viver a boa, perfeita e agradável ação dele. Você está entendendo que Deus é para você? Você vai estar na presença dele. Você compreende isso, você discerne que tem que ser do céu e não da terra para o céu, é do céu. Você vai entender que ele é perfeito e que ele age perfeitamente. O teu olhar, o nosso olhar tem que ser diferenciado. Eu tenho que olhar e olhar para Deus e não olhar para Deus por causa daquilo que eu estou vivendo, mas eu tenho olhar para Deus e olhando para Ele, é aquilo que Ele é. Ele diz: eu sou o que sou. Amém? Deus é aquele que pode todas as coisas. Deus é quem opera em mim e em você. Então, se você tem vida, você vai saber que Ele é bom, você vai saber que Ele é agradável. Se você tem vida, você vai saber: o meu Deus é perfeito e Ele pode fazer infinitamente mais. Então, queridos, igreja, amado, você que está aqui envolvido nessa campanha, Deus está te dando uma oportunidade para você, no íntimo, no particular, para que você tenha uma vida plena com Ele. A gente está vivendo um tempo que está uma porção de gente carona, né? Sabe o que é o crente carona? Vocês oram por mim? Ora lá por mim. Ah, eu vou na igreja. Não vou hoje não, que hoje eu estou cansado. Né? Mas ora lá por mim quando você estiver lá. Mas e a vida que você está tendo? É a vida dele? Se você crê, se eu creio, se nós cremos que a nossa vida é dele, o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que viver essa vida. E viver a vida que Deus tem é viver o sobrenatural de Deus. Deus não me tirou, não me chamou e não te tirou e não te chamou de onde você estava para você viver o superficial. Deus te chamou para você viver o sobrenatural dele, o agir dele, o querer dele. Agora, para isso, você tem que estar cheio de Deus, para entender as vontades, o querer de Deus, para entender aquilo que Deus é. E Deus é bom em todo tempo. Deus não é bom só porque Ele pratica uma bondade comigo e com você. Deus é bom porque Ele diz: Ele é bom, eu sou bom, eu sou. Ele não muda, porque Ele é Deus. Então a minha palavra para você nessa noite, querida, é crer. A ideia é que encerra a temática da campanha domingo que vem, ou domingo dia 15, mas deixa eu te falar uma coisa: a sua vida vai continuar, e ela tem que continuar para a glória de Deus. Olha para onde você está, onde você se encontra, o que está acontecendo diferente. Ah, pastor, a gente está vivendo uma pandemia, agora a gente não pode isso, não pode. Quem disse? Quem disse que você não pode anunciar a palavra? Quem disse que você não pode orar? Quem disse que você não pode pregar? Quem disse que você não pode trazer uma palavra de restauração? Quem disse? Ninguém disse. Por quê, pastor? Porque você tem vida com Deus, você tem a vida de Deus. Então, igreja, aproveite esses minutos aqui, esse tempo que está tendo. Saia daqui mesmo, chamando a existência desse Deus que está com você, que está te dando uma vida, e comece a pregar esse poder. Você não vai sair igual um doido não, porque Deus não te chamou para ser igual doido não. Ele vai te dar sabedoria para você agir. Porque tem uma porção de gente que é doido para tudo, mas Ele diz que para Deus tem que estar certinho. E aí, deixa eu te falar uma coisa: aonde você está ali, aonde você está vivendo, essa geração de hoje, o que você está fazendo? Não vem aqui só para dizer que eu estou indo, não, porque Ele conhece você, Ele sabe. Quem sabe é você, esse profeta, da onde você está, para dizer para aquele lugar que tem morte, dizer: profetiza e eu vou ressuscitar.
Quantos jovens estão se perdendo? Quantas pessoas estão mudando aquilo que Deus é, ou aquilo que Deus diz que Ele tem que ser? E eu não posso parar, você não pode parar, você está clamando aqui, eu preciso desse avivamento. Agora, por que eu preciso desse avivamento? Porque é para a glória do meu Pai, de quem me amou primeiro, de quem morreu na cruz em meu lugar, aquele que é digno, é para Ele, e eu creio que Ele vai fazer mais, muito mais. Me lembro que quando cheguei no cristianismo, eu sentava sempre nos últimos bancos e olhava aquelas pessoas aqui no altar, como hoje aqui, o pessoal cantando, e eu comecei a falar: Deus, um dia eu quero estar lá na frente. Eu achava isso tão bonitinho, tão legal, para que eu fui dizer isso, né? Para quê? Eu falei: um dia eu vou estar ali, um dia eu quero estar igual aqueles irmãos lá. Que tamanho era o desejo de eu querer agradar o meu Deus, meu Pai, sabe? Aí acho que Deus deve ter falado assim: você não sabe o que está pedindo, mas tu vai ver o que eu vou fazer. Aí eu cheguei aqui, ó. E aqui não pode ser morte. Então Deus não me chamou para ficar em lugar de morte, Deus me chamou para estar no lugar de vida. E ter vida é estar na presença de Deus. É Deus que pode. Amém? Feche seus olhos, por favor. A gente diz assim: pastor, esse texto profético aí é uma metáfora, é uma história e tal, mas se você for ler o contexto todo, você vai entender que Deus estava desejoso em restaurar algo na vida do seu povo. Deus estava querendo moldar alguma coisa. Aí a gente chega na carta aos Romanos, a gente fala assim: eu não tenho nada a ver com esse mundo. Conformar, esse mundo não tem mais jeito, não. O meu filho tem mais jeito, meu marido tem mais jeito, minha esposa tem mais jeito. Não tem mais jeito. É se conformar com o mundo, sabe? Ele é um beberrão mesmo, ele é um viciado mesmo, não tem mais jeito. A situação é mesmo. Você diz até que assim: olha, eu não tenho que olhar para esse mundo e me conformar com ele, mas é porque eu não creio que Deus pode ressuscitar ossos. Eu não creio que a palavra chegou nos ouvidos daqueles ossos, porque o osso não tem ouvido, de fato. Mas o problema não é o que está acontecendo com os ossos. O problema ou a questão é a palavra. O Deus que tem poder para mover o céu e a terra em seu favor. Então que a sua vida seja a vida de Deus, querido. Que você tenha na sua mente a palavra, guarde na mente a palavra, tome da palavra, use a palavra, viva a palavra. Quer ter uma vida abundante? Tenha a palavra. E aí você vai entender que o poder de Deus é o mesmo, ele não mudou. O mesmo Deus que disse para aquele profeta: pode esses ossos reviver. É o mesmo Deus que está dizendo hoje para você: a sua vida é minha. Então tenha a ação de vida. Seja o meu povo, porque você faz parte do meu exército. O culto acaba, a gente vai voltar para casa, a gente vai para os nossos afazeres. E deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus está dizendo: eu estou contigo, eu vou com você, eu te tomo pela mão, eu te guio, eu te guardo, vem comigo. Ele tomou a decisão para hoje, para mim e para você, dizendo: eu estarei convosco todos os dias. Segundo Mateus está dizendo: todos os dias, até a consumação do século. O pastor toma uma ventania lá em casa. Deus está dizendo: eu estou com você, eu tenho poder para cessar esse vento. Pastor, lá em casa está um reboliço, o pau está quebrando. Deixa eu te falar uma coisa: o teu Deus é estrategista e ele tem poder para acalmar e derrubar o adversário. Mas o que eu tenho que fazer então, pastor? É viver o que Deus é. Viver o que Deus é, ter vida com Ele. Que você continue clamando e dizendo: aviva-me, Senhor, aviva-me. A vida que eu quero não é vida de morte, eu quero vida abundante. Eu quero uma vida com o Senhor todos os dias. E é interessante que Ele está dizendo: e você terá vida eterna comigo.
Por isso, Senhor, está aqui a tua igreja, os teus filhos, tu que conheces cada um, porque foi o Senhor que soprou o fôlego de vida em cada um aqui, os que nos ouvem, os que nos acompanham, que está com a gente, que está conosco, Senhor, que vai receber essa palavra, que vai receber essa mensagem, esse culto de uma forma ou outra, seja no testemunho, seja no que for. Meu Deus, a tua presença é real, tu estás entre nós, o Senhor é real. Eu creio que o Senhor pode todas as coisas. Então, se outrora há pessoas aqui que o sentimento era de uma vida superficial, de uma vida achando que era do jeito dele, Senhor, aviva, traz a tua palavra, Senhor. Alimenta-os com a tua palavra, Deus. Espírito Santo, coloca no coração, coloca, Senhor, na sua mente a tua palavra. Deus, desperta-os através da tua palavra. Senhor, incomoda-os num bom sentido, Deus, por causa da sua palavra. Transforma, restaura, traz, ó Deus, a clareza do discernimento, de discernir o que é teu, que vem de ti. Meu Senhor, toma essa vida aqui, cada um, porque eu de repente não sei o nome de todos e não sei, mas o Senhor sabe quem é, já o conhece e chama pelo nome. Então, Senhor, se há ou se precisa nesta noite de restauração, tu tem poder para restaurar, porque o Senhor é vida, vida abundante, vida só o Senhor que tem. Então, Senhor, eu declaro, eu profetizo vida em Deus. Eu profetizo vida em Deus. E essa casa será melhor. E essa família será melhor. Porque essa família, esta casa será a tua casa. Fica conosco, Senhor. Abençoe. Obrigado por essa campanha. Que ela não fique somente, Deus, nessas quatro paredes, mas que ela esteja sendo anunciada por onde estiver pisando os meus pés, os nossos pés, porque a vida que eu tenho é vida contigo. No nome de Jesus, que haja ressurreição